Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para o Na Notícia. Gerson, o talentoso meio-campista que brilha há anos nos gramados europeus, tem movimentado rumores de maneira avassaladora nos bastidores do futebol brasileiro. Fontes próximas ao clube correm para confirmar detalhes, e o que se comenta entre dirigentes e agentes é que o Corinthians estaria intensamente interessado em repatriar o jogador, criando um verdadeiro frisson entre torcedores e especialistas. A notícia em si já acende uma centelha de debate. A volta de Gerson para o Brasil não é apenas uma questão esportiva, mas também financeira. E a especulação sobre os valores envolvidos tem provocado discussões calorosas sobre responsabilidade e planejamento estratégico. Entre fãs e comentaristas, a dúvida que paira é: até que ponto um clube deve se comprometer com salários astronômicos para assegurar um jogador de renome, ainda mais em tempos em que a sustentabilidade financeira é considerada essencial? O rumor sugere que o Corinthians estaria disposto a superar qualquer obstáculo, movido não apenas pela necessidade de um reforço técnico, mas também pelo impacto simbólico de contar com um atleta de elite que pode elevar a moral do elenco e da torcida simultaneamente. O boato sobre a negociação com Gerson ganhou força a cada nova declaração de dirigentes próximos ao meio-campista, e a imprensa esportiva não para de analisar cada detalhe, cada pista deixada nas redes sociais e cada movimento de bastidores. A especulação é alimentada pelo fato de que Gerson vem demonstrando insatisfação no Zenit e que a possibilidade de retornar ao Brasil, jogar em um clube histórico como o Corinthians e estar mais próximo de familiares e amigos seria extremamente atraente. No entanto, a questão financeira é um ponto de tensão. O salário de Gerson, segundo rumores, seria um dos mais altos da história recente do clube, e isso levanta uma série de perguntas sobre equilíbrio orçamentário, investimentos em base e prioridades para temporadas futuras. Entre torcedores, há quem defenda a contratação a qualquer custo, exaltando a técnica, experiência e liderança do jogador, enquanto outros alertam para os perigos de comprometer as finanças por um único atleta, mesmo que seja considerado um craque de renome. Cada conversa, cada entrevista e cada movimentação do empresário do jogador é minuciosamente interpretada, alimentando a narrativa de que algo grande está prestes a acontecer, enquanto o mercado observa com atenção cada passo. Além da questão financeira, há também um componente emocional que não pode ser ignorado. A possível volta de Gerson ao futebol brasileiro carrega um peso simbólico que vai muito além dos números. Representa uma reconexão com a essência do futebol nacional. Uma chance de recuperar visibilidade e talvez até de disputar novamente grandes competições do continente com intensidade e paixão que só o futebol brasileiro pode oferecer. O rumor sugere que a negociação envolveria não apenas salários e bônus milionários, mas também benefícios ligados à imagem, patrocínios e participação em campanhas estratégicas do clube, ampliando ainda mais o impacto da possível contratação. Isso faz com que a discussão sobre a responsabilidade financeira não seja apenas um tema burocrático, mas também algo que mexe com a identidade do clube, com a forma como a diretoria pretende se apresentar para torcedores e patrocinadores, e com a própria narrativa do futebol brasileiro moderno, onde a gestão equilibrada se mistura com decisões de marketing e visibilidade.
A especulação se intensifica à medida que agentes do jogador conversam discretamente com dirigentes, e cada detalhe é interpretado como um passo decisivo rumo a um possível retorno que pode abalar os corações dos fãs e as finanças do clube de maneira igualmente profunda. O cenário se complica ainda mais quando se considera a pressão da torcida. Gerson é visto como um jogador de alta qualidade, capaz de mudar jogos com passes precisos, arrancadas envolventes e uma visão de jogo que poucos brasileiros têm na atualidade. A ideia de repatriar um talento desses coloca a diretoria em um dilema: satisfazer a vontade de uma massa apaixonada que pressiona por reforços de impacto, ou manter a prudência financeira, protegendo o clube de riscos que poderiam comprometer investimentos em categorias de base, infraestrutura e planejamento a longo prazo. O rumor indica que há conversas preliminares, estudos de viabilidade e até mesmo uma espécie de ranking interno sobre prioridades financeiras, mas nada ainda é oficial, o que mantém todos em suspense. Especialistas em gestão esportiva comentam que o dilema do Corinthians não é isolado. Clubes brasileiros frequentemente enfrentam escolhas complexas quando um atleta de elite demonstra interesse em retornar do exterior, pois a combinação de salário elevado, impacto esportivo e repercussão midiática transforma cada negociação em um verdadeiro teste de estratégia, equilíbrio e paciência, enquanto fãs e imprensa acompanham cada passo com atenção. O fator internacional também adiciona uma camada intrigante ao rumor. Gerson, atuando no Zenit, está acostumado com a pressão e o ritmo europeu, onde as decisões financeiras e esportivas seguem padrões diferentes dos do Brasil. A especulação é que essa experiência adquirida fora do país traria não apenas qualidade técnica, mas também maturidade, liderança e visão estratégica para o elenco corintiano. Por outro lado, há quem questione se o jogador estaria disposto a abrir mão de condições e salários substancialmente maiores na Europa para encarar os desafios de um mercado mais instável, mas emocionalmente gratificante. Esse contraste entre segurança financeira e vínculo afetivo com o futebol brasileiro alimenta a narrativa de que a possível contratação de Gerson seria muito mais do que uma simples movimentação no mercado. Seria uma decisão que envolve paixão, racionalidade, expectativa da torcida e risco econômico, e cada detalhe do rumor é escrutinado, analisado e comentado, transformando o possível retorno do jogador em um verdadeiro fenômeno midiático e especulativo. Enquanto isso, o ambiente digital e as redes sociais amplificam cada sinal de negociação, transformando rumores em debates acalorados e especulações em trending topics. Torcedores discutem incessantemente sobre a conveniência, necessidade e impacto de trazer Gerson de volta, enquanto jornalistas investigam pistas, declarações e movimentações discretas de empresários, tentando antecipar os próximos capítulos dessa novela. A narrativa sugere que, se a negociação avançar, estaremos diante de um momento histórico para o clube que pode elevar não apenas o desempenho em campo, mas também a visibilidade, marketing e repercussão nacional e internacional. Ao mesmo tempo, a preocupação com o salário e os compromissos financeiros continua a ser o ponto de tensão que mantém especialistas e torcedores em alerta constante, criando uma expectativa quase cinematográfica sobre o que pode se desenrolar nos bastidores e deixando claro que a história de Gerson e do Corinthians está longe de terminar. Pelo contrário, está prestes a entrar em um capítulo que promete emoção,
polêmica e, acima de tudo, especulação sem fim. O rumor em torno de Gerson e o Corinthians se intensifica ainda mais quando se discute o impacto que um jogador desse calibre teria sobre o elenco atual. Entre os comentaristas, há quem acredite que a chegada de Gerson poderia não apenas elevar tecnicamente o time, mas também gerar um efeito motivacional que se refletiria em toda a estrutura do clube, desde o treinador até os jovens jogadores da base. Por outro lado, a especulação aponta que há riscos claros de desequilíbrio interno, pois jogadores que ocupam posições estratégicas podem sentir a pressão de ter um atleta com salário elevado chegando e, consequentemente, criar tensões de vaidade, expectativas e até mesmo ciúmes. Esse aspecto psicológico é um ponto amplamente debatido entre especialistas que afirmam que clubes brasileiros frequentemente enfrentam desafios relacionados à gestão de egos e lideranças, especialmente quando se trata de trazer atletas experientes de retorno do exterior. Nesse cenário, Gerson se tornaria não apenas um reforço técnico, mas também um fator de ajuste de clima interno, e a especulação de que a diretoria do Corinthians estaria estudando formas de harmonizar salários, bônus e metas de performance para evitar conflitos adiciona ainda mais tensão à narrativa, fazendo com que cada movimentação seja acompanhada com atenção redobrada. Além das questões internas, o rumor também levanta especulações sobre o impacto da negociação na imagem do clube perante patrocinadores e investidores. A suposta contratação de Gerson, com um salário considerado alto e benefícios expressivos, poderia ser usada como uma ferramenta de marketing poderosa, elevando a percepção de ambição e força do Corinthians no cenário nacional e internacional. Analistas apontam que, se confirmada, essa operação poderia gerar uma série de contratos publicitários, ações promocionais e engajamento nas redes sociais, transformando a movimentação do jogador em um evento midiático de grande alcance. No entanto, a especulação não deixa de apontar os riscos. Altos salários exigem retorno em desempenho, resultados e exposição positiva, e qualquer contratempo, lesão ou desentendimento poderia virar rapidamente uma questão de debate público, trazendo críticas e questionamentos sobre a gestão financeira. A narrativa sugere que a diretoria estaria consciente desse equilíbrio delicado entre visibilidade, performance e sustentabilidade econômica, e que cada detalhe da negociação estaria sendo minuciosamente avaliado para minimizar riscos, transformando a possível chegada de Gerson em uma equação complexa, onde paixão, estratégia e cautela precisam coexistir sem gerar fraturas no clube. O fator salarial, em particular, tem alimentado discussões calorosas entre torcedores, especialistas e ex-jogadores. Rumores indicam que o valor que Gerson receberia ultrapassaria todos os parâmetros recentes do clube, gerando debates sobre responsabilidade financeira, planejamento e prioridades de investimento. Alguns defendem que, diante da importância do jogador e de seu potencial impacto, o gasto seria justificável, visto que a presença de um atleta desse porte poderia elevar o nível técnico do time, inspirar jovens promessas e aumentar receitas de patrocínio e bilheteria. Outros, no entanto, alertam para os riscos de comprometer o orçamento em uma única contratação, especialmente em um contexto de mercado instável e concorrência intensa. A especulação se estende também para possíveis contrapartidas, como participação em imagem, bônus por desempenho e até condições especiais relacionadas a marketing pessoal,
criando um cenário de complexidade financeira que exige habilidade estratégica da diretoria, além de paciência e diplomacia para lidar com torcedores, imprensa e agentes do jogador. Cada notícia sobre avanços ou retrocessos nas conversas é amplificada nas redes sociais, transformando o rumor em uma verdadeira saga midiática. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Outro ponto que alimenta a especulação é o histórico de Gerson e sua relação com o futebol brasileiro. O jogador, experiente e reconhecido internacionalmente, tem características que o tornam cobiçado por clubes do país. E o rumor sugere que sua decisão de retornar dependeria de fatores além do salário. Desejo de estar perto da família, oportunidade de brilhar em um clube de grande torcida e o desafio de reconquistar visibilidade no cenário nacional. O Corinthians, por sua vez, estaria estudando cada variável, buscando uma estratégia que alie performance, impacto financeiro e relação com a torcida. A narrativa aponta que o clube vê Gerson como uma peça-chave não apenas para o campo, mas para todo o ecossistema esportivo e comercial, e que cada passo da negociação seria cuidadosamente planejado para maximizar benefícios e minimizar riscos, transformando o rumor em um jogo de bastidores tão intenso quanto uma partida decisiva. A especulação se intensifica ainda mais quando se considera o efeito na torcida, que é conhecida por sua paixão, pressão e influência nas decisões do clube. A simples possibilidade de Gerson retornar ao Brasil e vestir a camisa do Corinthians tem gerado discussões acaloradas nas redes sociais, fóruns e transmissões esportivas. Entre elogios e críticas surgem debates sobre prioridades, impacto financeiro e estratégia de longo prazo. O rumor indica que a diretoria está atenta a esse clima, consciente de que a expectativa dos torcedores pode ser tanto uma força motriz quanto um desafio, e que qualquer passo em falso pode se transformar em polêmica. Isso cria um ambiente de tensão e expectativa, transformando cada anúncio, cada entrevista e cada pista deixada por agentes e dirigentes em motivo de especulação nacional, onde fãs, especialistas e mídia acompanham cada detalhe com intensidade quase obsessiva. Por fim, a especulação sobre Gerson e o Corinthians reforça a ideia de que o futebol moderno é tão estratégico quanto emocional. O possível retorno do meio-campista envolve uma equação complexa de salário, impacto técnico, motivação da torcida e gestão interna, que exige habilidade, paciência e visão de longo prazo. A narrativa sugere que, caso a negociação avance, estaremos diante de um marco para o clube capaz de gerar debates acalorados, expectativas elevadas e repercussão midiática intensa. Enquanto isso, rumores, análises e especulações continuam a circular, mantendo todos atentos e criando a sensação de que estamos testemunhando uma história em tempo real, onde cada detalhe pode mudar o rumo dos acontecimentos e onde Gerson e o Corinthians protagonizam um verdadeiro thriller de bastidores, salário e paixão futebolística, sem final definido e com potencial para surpreender a qualquer momento. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!